Nem mesmo os maiores superstars da WWE estão imunes ao arrependimento. Por trás dos cinturões de campeão e dos holofotes, muitos lutadores admitiram que fizeram escolhas em suas carreiras que gostariam de poder voltar atrás. Enquanto alguns saem orgulhosos de seu legado, outros ficam com a sensação de não ter feito nada e com a sensação de negócios inacabados. Alguns se sentiram presos em histórias ruins, outros se arrependeram de ter assinado com a WWE, em primeiro lugar, e alguns passaram a odiar o próprio setor que um dia sonharam em conquistar, seja por causa de lesões, chances perdidas ou por se sentirem como marionetes no show de outra pessoa. Esses lutadores expressaram abertamente que suas carreiras não seguiram o rumo que esperavam. E alguns até admitiram que gostariam de nunca ter subido em um ringue. Estes são os lutadores da WWE, que disseram, em alto e bom som, que se arrependem de toda a sua carreira. Cody Rhodes. Vamos começar com Cody Rhodes, que não era apenas uma das principais estrelas da AEW. Ele foi um dos homens que construíram a empresa. Como vice-presidente executivo e um dos pilares da fundação, Cody entrou na AEW com mais liberdade criativa e influência do que jamais teve na WWE. Era um novo começo, uma revolução, e Cody estava pronto para liderá-la a partir da linha de frente. Mas, às vezes, muita liberdade criativa pode ser um tiro pela culatra. No Full Gear da AEW em 2019, Cody desafiou Chris Jericho pelo Campeonato Mundial da AEW. Para aumentar os riscos, ele acrescentou a estipulação de que, se ele perdesse, nunca mais poderia disputar o título novamente. Na época, isso pareceu ousado e imprevisível. Mas quando Cody perdeu a luta, foi um beco sem saída criativo. Cody manteve sua palavra. Ele nunca voltou atrás na estipulação, apesar de os fãs terem implorado por isso. Mas, com o tempo, as consequências ficaram claras. O público começou a se voltar contra ele. Sem um caminho claro para o título principal da empresa, seu personagem começou a estagnar. Os fãs, que antes o viam como um herói, passaram a vê-lo como um obstáculo. Em entrevistas, Cody admitiu abertamente que se arrepende da decisão. Ele disse que essa foi uma das piores escolhas de booking de sua carreira. Ao se retirar do tipo de história de evento principal que eles desejavam dele. Por fim, esse arrependimento se transformou em outra coisa: motivação. Cody, ironicamente, o erro que o impediu de entrar no cenário do evento principal da AEW abriu caminho para seu maior arco de redenção, seu retorno triunfante na WrestleMania, em busca do título mundial que ele negou a si mesmo. Cody Rhodes não se arrepende apenas da estipulação. Ele a vê como uma das piores decisões de reserva de sua vida, e pode ser o motivo pelo qual ele se afastou da empresa que ajudou a criar. Alberto Del Rio. Aqui está outro talento desperdiçado. Alberto Del Rio já foi visto como o futuro da WWE. Estreando em 2010 com uma personalidade aristocrática e um carisma inegável, ele subiu rapidamente na hierarquia. Somente em 2011, Del Rio venceu o Royal Rumble e o Money in the Bank. Ele se tornou tetracampeão mundial. Foi o principal evento dos principais pay-per-views e dividiu o ringue com nomes como John Cena, Edge e CM Punk. No papel, ele tinha tudo: fama, ouro e um lugar de destaque na hierarquia da WWE. Mas nos bastidores, a história era bem mais confusa. Em 2014, Del Rio foi abruptamente demitido pela WWE após uma briga nos bastidores com um funcionário que supostamente fez comentários racistas. Embora tenha retornado por um curto período em 2015, sua segunda temporada nunca recuperou a magia de seus primeiros anos e, em 2016, ele foi embora para sempre. Nos anos que se seguiram, Del Rio foi franco, às vezes até demais. Ele criticou publicamente a WWE e Triple H, acusando a empresa de tratá-lo injustamente. Mas com o tempo e a maturidade, Del Rio começou a reconhecer o papel que desempenhou em sua própria queda. Em uma entrevista ao Sportskeeda Wrestling, ele admitiu: "É claro que me arrependi. Fiz isso publicamente. Algumas pessoas dizem:
Ah, você só está dizendo isso porque quer um emprego. Não, eu sempre tive trabalho. Não se tratava de precisar da WWE. Eu disse isso porque aprendi que nunca deveria ter cruzado essa linha com Triple H. Ele passou a entender que muitas das decisões que antes considerava pessoais eram, na verdade, apenas negócios. O que complicou ainda mais sua queda foi seu relacionamento tóxico e altamente público com a estrela da WWE, Paige. O casal ganhou as manchetes por todos os motivos errados: prisões, discursos perturbadores nas redes sociais e até mesmo alegações de abuso. Muitos fãs, e até a própria Paige, admitiram mais tarde que o relacionamento era prejudicial. Para Del Rio, esse foi mais um capítulo em uma carreira pós-WWE, definida mais pelo caos do que pelo legado. Olhando para trás, ele não se arrepende apenas dos erros profissionais. Ele se arrepende dos danos causados pessoal, pública e profissionalmente. Alberto Del Rio não apenas caiu em desgraça, ele caiu de cabeça em uma tempestade criada por ele mesmo. Triple H, até mesmo as maiores estrelas têm arrependimentos. Triple H é frequentemente aclamado como uma das figuras mais condecoradas e influentes da história do wrestling profissional. Foi campeão mundial 14 vezes, o arquiteto por trás da era de ouro do NXT, e agora é o homem que está moldando o futuro da WWE nos bastidores. Mas até mesmo The Game tem arrependimentos profissionais e pessoais. Um de seus arrependimentos mais conhecidos? Nunca ter conseguido uma luta individual adequada com The Rock na WrestleMania. Apesar de serem rivais de longa data, subindo juntos na hierarquia desde a cena do título intercontinental até o status de evento principal, Triple H e The Rock nunca acertaram as contas no maior palco da WWE. Eles dividiram o ringue na caótica Fatal 4-Way na WrestleMania 2000, mas uma verdadeira luta de solteiros lhes escapou. Chegamos a essa inacreditável e acalorada rivalidade de longo prazo e nunca tivemos a chance de pagá-la na maior plataforma possível, admitiu Triple H no podcast Impulsive de Logan Paul. De acordo com ele, o retorno de ícones como The Undertaker e Stone Cold Steve Austin mudou as prioridades de agendamento da WWE e a janela perfeita para o momento da WrestleMania se fechou antes que pudesse se abrir. Mas essa não é a única coisa que Triple H lamenta. Paige não estava apenas na mira de Del Rio, mas também de Triple H. Durante os dias turbulentos da Revolução das Divas, Triple H fez publicamente um comentário de improviso sobre Paige, brincando sobre seus rumores de vida pessoal e sugerindo que ela poderia ter filhos que ele não conhecia. A reação dos fãs e da própria Paige foi imediata e dura. Ele se desculpou publicamente, mas o momento deixou uma cicatriz, especialmente em uma época em que a WWE estava tentando reconstruir a confiança de seu elenco feminino e dos fãs. Portanto, mesmo uma lenda como Triple H não está imune a erros. Ele pode ser o The Game, mas nem todas as ações de sua carreira saíram tão perfeitamente como ele planejou. Mesmo assim, ele reconheceu seus erros. Eu fiz e disse coisas que gostaria de poder voltar atrás. Você cresce. Você aprende. Randy Orton. O arrependimento também está presente em outro membro da Evolution. Randy Orton também tinha muitos. Orton construiu uma das carreiras mais marcantes da história da WWE. Estrela de terceira geração, campeão mundial por várias vezes e um dos melhores artistas de ringue de sua época, o caminho de The Viper para a grandeza foi repleto de minas terrestres criadas por ele mesmo. Até mesmo o próprio Orton lhe dirá, ele nem sempre viveu à altura de seu potencial. Um dos maiores arrependimentos de Orton ocorreu em 2005, durante o que deveria ter sido um marco familiar de orgulho. Seu pai, Cowboy Bob Orton, estava sendo introduzido no Hall of Fame da WWE e pediu a Randy que fizesse o discurso de introdução. Mas, em vez de preparar algo significativo, Orton passou a noite em uma festa com amigos que ele admite que não deveria estar por perto. Falei com o coração, mas não fiz justiça ao meu pai, revelou Randy no WWE Evil. Aquele olhar de decepção em seu rosto. Se eu tiver algum arrependimento, provavelmente é esse. Mas esse não foi seu único grande passo em falso. Em 2005, Orton recebeu uma oportunidade de ouro, uma luta individual contra The Undertaker na WrestleMania 21. Mas, mais uma vez,
Orton deixou sua imaturidade levar a melhor, faltando a um ensaio crucial no dia anterior devido a outra noite de comportamento imprudente. Ele chegou atrasado, exatamente quando Taker e os outros estavam terminando. Eu tinha 24 anos, recebi o mundo e estraguei tudo, admitiu anos depois. Ele expressou profunda gratidão a The Undertaker por não ter se irritado ou atrapalhado o combate. E antes disso, houve 2004, talvez o mais frustrante de Orton. Depois de ser ungido como o mais jovem campeão mundial de pesos pesados da história da WWE, ele foi preparado para se tornar o próximo babyface da franquia. Mas sua virada não aconteceu. Sem a maturidade necessária para lidar com os holofotes, seu ímpeto caiu por terra. Orton admite que não estava pronto. Muito cedo. Eu me atrapalhei. Apesar desses arrependimentos, Randy Orton evoluiu. Ele cresceu, se reinventou inúmeras vezes e se tornou uma das lendas mais confiáveis da WWE. Kurt Angle. Aqui está outra lenda. Kurt Angle, celebrado por sua incomparável proeza na luta livre e por uma medalha de ouro olímpica, que expressou francamente um grande arrependimento sobre a última parte de sua carreira. Em uma entrevista reveladora com Chris Van Vliet, Angle admitiu: "Eu gostaria de ter terminado minha carreira na WWE e 10 anos mais cedo, em vez de 20 anos Championship, um ano após sua estreia. Sua passagem pela TNA solidificou ainda mais seu legado, com lutas memoráveis contra estrelas como Samoa Joe e AJ Styles. No entanto, ao entrar na casa dos 40 anos, Angle notou um declínio em seu desempenho no ringue. Ele refletiu: "Eu estava perdendo o ritmo e percebia isso quando me via no filme. Eu não gostava do que via e não queria que os fãs se lembrassem de mim como um Kurt Angle quebrado. Eu queria que eles se lembrassem de mim quando eu estava em meu auge." Após seu retorno à WWE em 2017, Angle foi introduzido no Hall of Fame e nomeado gerente-geral do Raw. Essa função administrativa o manteve fora dos ringues por 9 meses, um hiato que ele acredita ter afetado negativamente sua condição física. "Tirando esses 9 meses de folga, especialmente na minha idade, perto dos 50 anos, eu me desliguei. Meu corpo se desligou", explicou. A luta pela aposentadoria de Angle na WrestleMania 35 contra Baron Corbin continua sendo um ponto de discórdia para ele. Ele esperava enfrentar John Cena, devido às histórias entrelaçadas de ambos. Angle relembrou sua conversa com Vince McMahon: "Quero que você me coloque contra John Cena porque eu comecei a carreira dele e gostaria que ele terminasse a minha." No entanto, McMahon insistiu em concluir a história de Angle com Corbin. Refletindo sobre isso, Angle admitiu: "Eu provavelmente deveria ter feito isso, olhando para trás." Seu capítulo final foi um lembrete doloroso de que até mesmo as lendas têm limites. O Wrestling Machine ainda tinha o coração, mas seu corpo não conseguia mais acompanhar o ritmo depois de todos esses anos. Steve Austin, o Stone Cold. Agora, de uma máquina de luta livre a um dos ícones mais rebeldes do setor, vamos falar sobre Stone Cold Steve Austin. Não há como exagerar o legado de Stone Cold Steve Austin. Com seu artifício anti-autoridade e a inesquecível promo Austin 3:16, ele não se tornou apenas a maior estrela da WWE. Ele personificou a era da atitude. Mas apesar dos campeonatos, dos recordes de vendas de produtos e dos momentos inesquecíveis, até mesmo Austin admite que nem sempre tomou as decisões certas. Seu passo em falso mais infame, abandonar a WWE em 2002. A empresa queria que Austin perdesse uma partida classificatória para o King of the Ring, para o jovem Brock Lesnar, um futuro protagonista, mas que na época ainda estava verde. O problema? Não havia preparação, nem enredo, e isso deveria acontecer em um Raw aleatório. Austin achava que isso não fazia sentido para os negócios. Em vez de ir em frente, ele fez as malas e foi embora, sem explicação, sem despedida. Desde então, Austin considera esse fato o maior arrependimento de sua carreira. "Lidei com isso da pior maneira possível", disse ele várias vezes em seu podcast.
As consequências prejudicaram seu relacionamento com Vince McMahon, custaram-lhe milhões e o tiraram da TV em um momento crucial para a empresa. Mas esse não foi seu único grande arrependimento. Apenas um ano antes, na WrestleMania X7, Austin chocou os fãs ao se alinhar com o Sr. McMahon no evento principal, tornando-se rebelde no auge de sua popularidade. Embora tenha sido uma aposta criativa, não agradou aos fãs. Austin agora diz que deveria ter pedido uma audiência, atingido Vince com um stunner e continuado como babyface. O público não estava pronto para me vaiar e, sinceramente, eu não estava pronto para ser odiado. 2 grandes momentos, 2 arrependimentos que definem a carreira. E ainda assim, mesmo com eles, Austin continua sendo uma das figuras mais amadas e influentes da história da luta livre. Goldberg. Já ouvimos alguns dos maiores arrependimentos, mas a seguir temos uma lenda cujo maior arrependimento não foi em relação a agendamento ou criatividade. Foi uma decisão em uma fração de segundo que deixou uma cicatriz duradoura. Vamos falar sobre Goldberg. Poucos lutadores entraram em cena como Goldberg, com uma sequência de vitórias que se tornou lendária e uma presença que fazia as multidões explodirem assim que sua música tocava. Ele foi um verdadeiro fenômeno durante as Monday Night Wars. No entanto, embora Goldberg tenha se destacado na WCW e mais tarde na WWE, sua carreira não foi isenta de erros. E um deles quase mudou tudo. Durante uma entrevista recente no The Ariel Helwani Show, Goldberg refletiu sobre o que ele considera o maior arrependimento de sua carreira. E não teve nada a ver com perder uma luta ou recusar uma história. Em vez disso, foi uma lesão na vida real, causada por sua própria decisão, movida à adrenalina. Isso aconteceu no episódio de 23 de dezembro de 1999 do WCW Thunder, como parte de uma disputa acirrada com a NWO. Goldberg foi programado para destruir a limusine deles, mas, em vez de usar uma arma ou seguir um caminho mais seguro, ele optou por dar um soco direto na janela da limusine com o braço nu. O resultado? Uma laceração grave, que exigiu 199 pontos e uma lesão que acabou com seu ímpeto rumo a 2000. A ação impulsiva arruinou todas as futuras histórias planejadas para que Goldberg se vingasse da NWO e reconquistasse o WCW World Heavyweight Championship. Eu gostaria de ter pegado a marreta em vez disso, disse ele com claro arrependimento. Ninguém é perfeito. Você vive e aprende. Agora, Goldberg está de olho em uma última luta antes de encerrar a carreira. Em várias entrevistas, ele deu a entender que 2025 será sua aposentadoria oficial, embora nenhuma data ou adversário tenha sido confirmado. Embora ele esteja se recuperando de uma cirurgia com células-tronco para corrigir problemas persistentes no ombro, Goldberg insiste que está treinando e pronto para lutar. Tudo o que resta é o sinal verde. John Cena. O arrependimento assume muitas formas na luta livre, e poucos sabem disso melhor do que John Cena. Um homem cujo maior arrependimento não foi por causa de uma luta que ele perdeu, mas por causa de uma rivalidade que se tornou pessoal demais. John Cena já foi o rosto da WWE, o soldado leal que nunca foi embora, sempre apareceu e carregou a empresa nas costas por mais de uma década. Portanto, quando The Rock retornou à WWE em 2011, depois de anos em Hollywood, Cena não se conteve. Nas promoções que antecederam os confrontos das WrestleMania 28 e 29, Cena criticou incansavelmente The Rock por ser um temporário que havia abandonado a luta livre. Ele até o acusou de ter se vendido, mas o que parecia ser apenas parte da história acabou se revelando profundamente pessoal. Cena admitiu, anos depois, que estava realmente ressentido com The Rock naquela época, e por obra do destino, ele acabou seguindo o mesmo caminho que antes ridicularizava. No final da década de 2010, Cena havia se tornado um artista da WWE em tempo parcial, afastando-se do ringue para buscar oportunidades de atuação em Hollywood. De repente, ele entendeu o que The Rock havia passado e isso o atingiu em cheio. Em uma entrevista de 2017 à Sports Illustrated, Cena chamou seus ataques a The Rock de um dos maiores erros da minha carreira. Ele reconheceu sua hipocrisia
e revelou que havia se desculpado pessoalmente com The Rock, tanto em particular quanto publicamente. "Sinto muito e eu estava errado", disse Cena, sem dar desculpas. "Falei por ignorância. Eu estava errado e peço desculpas." Hoje, Cena continua sendo uma figura querida na WWE, aparecendo ocasionalmente enquanto equilibra uma carreira cinematográfica crescente. Mas ele nunca se esquece da lição que aprendeu. Às vezes, o adversário mais difícil que você enfrentará é você mesmo. Ted Hart. Poucas histórias são tão cautelosas quanto a de Ted Hart. Um talento prodigioso, cuja carreira serve como um forte lembrete de como a conduta pessoal pode ofuscar a promessa profissional. Nascido na ilustre família Hart, de lutadores de luta livre, Ted Hart parecia destinado à grandeza. Como sobrinho das lendas Bret e Owen Hart, e filho de Georgia Hart e BJ Ennis, a luta livre estava em seu sangue. Seu início precoce nos ringues, com apenas 15 anos, mostrou seu talento inato e seu atletismo de alto nível. Em 1998, aos 18 anos, Hart fez história como o lutador mais jovem a assinar um contrato de desenvolvimento com a WWF, treinando com o estimado Dory Funk Jr. No entanto, o talento por si só não garante o sucesso. O período inicial de Hart na WWF foi curto. Surgiram relatos de que ele não era confiável e não respeitava as diretrizes, o que levou à sua demissão antes que pudesse causar um impacto significativo. Sem se deixar abater, Hart se aventurou no cenário do wrestling independente, alinhando-se a promoções como ROH, TNA e MLW. No entanto, sua reputação de imprevisibilidade persistiu. Em 2003, em um incidente notório, Hart se desviou da conclusão roteirizada de uma luta da ROH, executando manobras aéreas não autorizadas que colocaram em risco outros lutadores e enfureceram a gerência. Esse ato não só levou à sua expulsão da ROH, mas também prejudicou as relações com toda a comunidade da luta livre. A segunda passagem de Hart pela WWE, em meados dos anos 2000, espelhou suas experiências anteriores. Apesar dos planos de apresentá-lo com destaque ao lado dos membros da família em uma Hart Foundation renovada, sua incapacidade de seguir as instruções e os problemas nos bastidores culminaram em outra saída. Além dos ringues, a vida de Hart foi marcada por problemas legais, incluindo prisões relacionadas a agressões, posse de drogas e outros delitos. Esses incidentes o afastaram ainda mais das principais promoções de luta livre e mancharam seu legado. A partir de 2021, as aparições de Hart no mundo da luta livre têm sido esporádicas. Embora ele permaneça ativo nas mídias sociais e tenha expressado o desejo de orientar talentos emergentes, suas ações passadas continuam a lançar uma longa sombra sobre sua carreira. A jornada de Ted Hart ressalta uma verdade pungente na luta livre profissional. O talento incomparável pode abrir portas, mas o caráter e o profissionalismo determinam por quanto tempo essas portas permanecem abertas. Sr. Kennedy. Entre essas narrativas, a história do Sr. Kennedy certamente se destaca. Um talento cuja ascensão foi repetidamente prejudicada por uma série de eventos infelizes e erros pessoais. Estreando na WWE em 2005, o Sr. Kennedy rapidamente chamou a atenção com suas promessas carismáticas e proezas no ringue. Seu gimmick único de autoanúncio e suas vitórias sobre astros consagrados, como The Undertaker, o posicionaram como um futuro protagonista. No entanto, uma sucessão de lesões começou a prejudicar seu ímpeto. Em dezembro de 2005, ele rompeu o músculo latissimus dorsi durante uma turnê europeia, ficando de fora por aproximadamente 6 meses. Após seu retorno, ele conquistou a maleta Money in the Bank na WrestleMania 23, sinalizando a intenção da WWE de elevá-lo ainda mais. No entanto, o destino interveio novamente quando ele sofreu uma lesão no tríceps pouco tempo depois, levando à perda prematura da chance garantida pelo título para Edge. Ironicamente, avaliações médicas posteriores revelaram que a lesão era menos grave do que o diagnóstico inicial, mas o estrago em sua carreira já havia sido feito. Além dos contratempos físicos, a carreira de Kennedy foi marcada por controvérsias. Em 2007, ele foi envolvido no escândalo da Signature Pharmacy, um caso notório que envolvia a distribuição ilegal de drogas
para melhorar o desempenho. Apesar de ter afirmado anteriormente que não usava esteroides, os registros indicaram que ele adquiriu substâncias proibidas, o que resultou em uma suspensão de 30 dias. Esse incidente não apenas manchou sua credibilidade, mas também levou à sua remoção de uma história de alto nível em que ele seria revelado como filho ilegítimo de Vince McMahon, uma reviravolta narrativa que poderia ter impulsionado significativamente sua carreira. As tensões nos bastidores complicaram ainda mais a posição de Kennedy na WWE. Em maio de 2009, um incidente notável envolveu um suplex mal feito durante uma luta com Randy Orton, levando Orton a acusar Kennedy de ser imprudente no ringue. Essa altercação, combinada com queixas anteriores e talvez influenciada por outras grandes estrelas como John Cena, culminou na demissão de Kennedy da WWE poucos dias após seu retorno de uma lesão. Ao refletir sobre esse período, Kennedy reconheceu seu papel na situação, admitindo que suas próprias ações e decisões contribuíram significativamente para sua saída. Após a WWE, Kennedy obteve sucesso na TNA com o nome Mr. Anderson, conquistando 2 vezes o TNA World Heavyweight Championship. No entanto, seu mandato lá também terminou em meio a controvérsias, incluindo testes de drogas falhos. Ao deixar de competir ativamente, Anderson fundou uma escola de luta livre, com o objetivo de orientar lutadores aspirantes e tentar deixar seu passado para trás. No entanto, esse empreendimento também enfrentou desafios, com relatórios surgindo sobre problemas operacionais e compromissos não cumpridos com os alunos. Bem, sua carreira nunca se recuperou, e a superestrela desejou ter feito algo diferente para ter a carreira com a qual sempre sonhou. Você se lembra de algum outro lutador que poderia ser o número 1 desta lista? Deixe-nos saber sua opinião na seção de comentários e, antes de ir embora, não se esqueça de curtir este vídeo e se inscrever no Ring Rivals para não perder os próximos.